Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. É com muita alegria que eu abro esse espaço para falar exatamente daquilo que eu mais gosto, falar sobre arte. Bom, eu sou Stephanie Godoy e antes de mais nada eu vou me apresentar. Eu sou formada em licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão educacional, arte e educação intermediática digital e tecnologias em educação. Hoje eu sou mestranda na linha de pesquisa de tecnologias emergentes na educação. Mas antes de qualquer coisa, eu sou uma grande entusiasta lá da minha formação inicial em relação aos estudos das artes. Sou atuante na sala de aula, no ensino básico e no ensino superior, como professora de artes visuais e também de história da arte. E trago esse debate que é um dos debates mais importantes dessa realidade que nós vivemos. Falar sobre arte parece que sempre nos remete àquela arte com A maiúsculo, aquela arte de museu, aquela arte que vale milhões, aquela que nos remete a artistas loucos, aquela obra de arte que só é valorizada após a morte do artista, e diversas outras lendas. Mas já perceberam que sempre quando falamos isso, remetemos o nosso pensamento automaticamente a uma linha de pesquisa da arte europeia? Sabemos que o mundo inteiro produz arte. A arte é inerente ao ser humano, desde a pré-história até todo o desenvolvimento cultural de sociedades antigas, no processo civilizatório. A arte faz parte da construção humana. E ela gera muitos debates. Você pode concordar, você pode discordar. Existem relações que, querendo ou não, são aquelas que nós nos apegamos mais que outras. Tem aquele artista que a gente sempre tem aquele gostinho especial. São as nossas preferências. E isso é completamente normal. Isso faz parte também da nossa construção enquanto indivíduos. Mas o estético, independente de como nós analisamos, ele sim faz parte do nosso cotidiano, das nossas escolhas, da nossa realidade. Bom, se a arte faz parte de tudo isso, qual é a grande dificuldade que o brasileiro tem em potencializar, em discutir e compreender, e mais ainda, produzir e reconhecer objetos de arte? Vamos compreender um pouquinho essa relação Brasil e arte. Sabemos que o Brasil é um país muito mais antigo, né, em relação à sua existência, do que propriamente naquele processo de chegada dos portugueses. E por que eu estou trazendo justamente essa informação? Os índios produziam arte, uma arte voltada para um contexto religioso, para um contexto do cotidiano, ritualístico, mas dentro da realidade em que esses povos estavam inseridos. Com a chegada dos portugueses, houve um grande interesse em trazer para o Brasil, justamente naquele processo de catequização, com a chegada dos jesuítas, veio o barroco. Sabe aquele barroco da Europa? Caravaggio, Bernini. Então, aqui no Brasil, nós tivemos um outro tipo de barroco. Não porque ele era desmerecido, mas pela falta de conhecimento técnico referente àquelas pessoas que estavam aqui produzindo e também falta de material. Não se encontrava o mesmo mármore italiano aqui. Bom, esse barroco ele passou por um processo de adaptação e tomou conta de diversos locais do Brasil. Minas, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Cada uma dessas regiões trazendo suas possibilidades, suas vertentes, mas aqui vale ressaltar um ponto extremamente importante. Barroco brasileiro era uma arte sacra. E o que isso quer dizer? Uma arte de cunho religioso. Tá? Toda e qualquer produção, arquitetura, pintura, escultura, tinha um alinhamento com a fé, a prática da fé, e fé católica. Bom, os anos foram se passando, e aí chegou ao Brasil a família real. Em 1816, a pedido de Dom João VI, chegou uma comitiva ao Brasil chamada de Missão Artística Francesa. Chegou justamente artistas que, em determinado momento, faziam parte ali da corte de Napoleão Bonaparte. Pintavam para ele. Após seu exílio, esses artistas se viram desempregados e quando perceberam a oportunidade de vir para o Brasil, por que não?
O Brasil viveu uma onda do neoclassicismo francês, a retomada dos valores clássicos da Grécia e da Roma Antiga. Bom, depois nós tivemos vários outros eventos importantes. Semana de Arte Moderna, em 1922, chegada da Tarsila do Amaral, movimento antropofágico. A partir da segunda metade, nós tivemos os processos de Bienal, a chegada das Bienais, de arte contemporânea e diversos nomes. O Brasil é uma das grandes potências referentes à arte na atualidade. E agora eu trago mais um questionamento. Qual é a arte que existe em Goiás? Essa arte europeia, nós temos grande facilidade em aceitá-la. Talvez uma arte mais clássica brasileira? Sim, isso é muito bom. Percebam que é uma arte um pouco mais parecida com essa produção europeia. Mas quando falamos de Goiás, quais são os nossos grandes nomes? Qual é a nossa história? Você já parou para se perguntar quais são os nossos elementos culturais? Quando se fala em cultura de Goiás, o que vem à sua cabeça? Automaticamente muitos vão poder dizer a música caipira, o sertanejo universitário, o piqui, a gueroba, as festas juninas, que sabemos que não é somente daqui do estado de Goiás, mas espalhado por todo o Brasil, as rendeiras, a coxa de retalho. Mas será que é somente isso? Então, qual é a nossa história cultural, a nossa história artística? Quais são os nossos artistas? E muitos desses artistas, posso garantir que você pelo menos já ouviu falar em algum momento. Para a gente começar essa trajetória, vamos voltar bem no passado, lá atrás, lá nas nossas raízes. Vamos começar essa viagem no século XIX. Pirenópolis, cidade de Goiás. Duas cidades muito aclamadas, inclusive, e dentro do coração do goiano. Quem nunca gostou de visitar e passar um final de semana, talvez prolongado, com algum feriado nessas cidades? Que tem, além do apelo turístico, mas também tem esse apego artístico e cultural. Fazendo um paralelo entre essas duas cidades, vamos começar então com uma figura bastante conhecida, José Joaquim da Veiga Vale. Provavelmente Veiga Vale é um nome que está estampado nas nossas raízes goianas, né? Então você já ouviu falar desse nome, mas quem foi Veiga Vale, né? Veiga Vale foi um dos grandes nomes da arte goiana, com aproximadamente 200 peças produzidas ainda no estilo barroco. Lembram quando eu estava falando do estilo barroco? Chegou aqui no Brasil com uma adaptação. Bom, essa adaptação ela acabou se tornando bastante regional, né? Essas peças do Veiga Vale são peças sacras, assim como essa grande característica do barroco brasileiro. Bom, essas peças hoje, elas podem ser encontradas, se você tiver uma oportunidade logo pós-pandemia, vacinados e com toda a tranquilidade para podermos transitar, vale muito a pena fazer uma visita no Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Nada melhor do que olharmos de perto essas peças artísticas que têm esse valor tão importante. E lembrando também, Veiga Jardim veio ali mais ou menos em 1806, falecendo em 1874. Então, olha só quanto é antigo essa produção e este nome que é muito importante para o ideário goiano e para essa formação cultural goiana. Bom, fica aí já uma dica de um possível passeio turístico e também passeio cultural. Vamos caminhar um pouquinho para frente, então. Lá no início do século XX, né, trago a figura do Octo Marques. Nasceu em 1915 e falecido em 1988. Nascido na cidade de Goiás. O Octo Marques, ele era um autodidata. E isso é uma coisa extremamente fabulosa. Quem são os autodidatas? São pessoas que aprendem sozinhas. Você deve estar se perguntando, mas e os outros artistas, como eles fazem? Bom, antigamente, os artistas precisavam aprender com outros mestres. Eles entravam para algum ateliê ou se tornavam ajudantes, e ali eles iam aprender as técnicas específicas daquele artista. Já os autodidatas
aprendem olhando. E em muitos desses casos, eles acabam criando suas próprias possibilidades. Bom, no caso de Otto Marques, ele, como um autodidata, ele atuou como pintor, gravador, escritor e desenhista. Bom, para uma pessoa que aprendeu sozinho, ele tem um currículo bastante grande, e isso é extremamente interessante. Uma pessoa que não tem ninguém para ensinar e consegue criar uma trajetória tão grande como essa, bom, antes da gente continuar, só fica aqui uma pequena reflexão. Quantos goianos nós temos que talvez não sejam autodidatas? Quantas vezes nós nos remetemos aos nossos medos e acabamos nos travando? O processo criativo, ele pode ser muito mais libertador do que nós podemos imaginar. Então, voltando ao Otto Marques, tinha uma pintura que o principal traço que ele trazia era ingenuidade, imagens de gente simples. Aquela ideia do artista que pode não somente copiar, que são os conhecidos copistas, mas ele também pode criar as suas tendências. Geralmente, muito comum nas regiões interioranas, não somente agora no estado de Goiás, mas no Brasil e também em outras regiões do planeta, artistas autodidatas que apresentam esse traço de ingenuidade são conhecidos por uma característica de arte naif, que é quase uma relação de arte primitiva. Primitivo não no sentido pré-histórico, mas primitivo do traço simples, da ideia da simplicidade. Vamos falar um pouquinho mais na frente sobre um artista mais voltado para o nosso tempo que tem esse trabalho, aqui de Goiás também. Bom, então, continuando. Teve uma situação extremamente importante que vale lembrar. Nós tivemos a mudança da capital, né, com a construção de Goiânia, e depois que Goiânia estava construída, nós tivemos um marco, né, da vida artística, que foi o batismo cultural que aconteceu aqui. Esse batismo cultural ocorreu no ano de 1942 e foi marcado como a inauguração oficial de Goiânia. E naquele momento, já trago mais uma figura, que é o arquiteto, músico, escultor e pintor José Amaral Neddermeyer. E ali ele reuniu vários artistas plásticos, justamente com o objetivo para movimentar esse setor cultural, esse setor de artes, né, que estava brotando, que estava acontecendo aqui no estado de Goiás, e principalmente com essa explosão da nova capital, uma nova cidade, uma cidade projetada, uma cidade que foi pensada, organizada, que tinha uma estrutura física, que tinha um estilo arquitetônico. Lembrando que Goiânia foi projetada para ser uma cidade no estilo Art Deco. Era muito moderno. A vida, a modernidade brotava no estado de Goiás. E por que não, dentro dessa modernidade, trazer essa efervescência cultural? Nesse contexto, São Paulo, Rio de Janeiro, já tinha toda a sua efervescência. Nós estamos falando de 1942. Enquanto a Europa fervilhava já com os movimentos modernistas e grandes possibilidades de novas propostas, era neste momento que aqui também fervilhava esse interesse gigantesco em trazer, em descobrir quem são esses artistas, quem são essas pessoas que promovem essa arte, o que elas produzem, o que elas trazem. Nesse momento, vamos pensar, a inauguração de Goiânia foi marcada justamente por esse batismo cultural. Com isso, nós tivemos, né, a criação da Sociedade Proarte de Goiás. Bom, com a Sociedade Proarte de Goiás, com a criação dessa sociedade, nós tivemos a oportunidade da criação de várias instituições de arte. A gente começa com a Escola Goiana de Belas Artes, que foi inaugurada em 1º de dezembro de 1952. E ali a gente tem grandes nomes de professores que surgiram, né? Então a gente teve o Luiz Curado, o Frei Confalone, o Gustavo Ritter e o Antônio Henrique Peclati.
E dessas escolas, dessa formação, surgiram grandes nomes de artistas que hoje fazem parte do nosso ideário, né? Então, nesse contexto, saindo dessa formação, nós tivemos Ciron Franco, que tem um reconhecimento nacional e internacional, uma das grandes representações dessa transformação artística que o estado de Goiás passa, que a cidade de Goiânia também passa, que oferece. Nós tivemos também a grande figura do Antônio Poteiro, né, morador do Jardim América, inclusive falo com muito orgulho, né, o bairro que eu moro. Antônio Poteiro, também, que tem essa criação, poteiro de potes, fazia cerâmica, também pinturas com esses traços mais simples, uma visão de como Antônio Poteiro via o mundo, como ele interpretava através desse ideário cultural goiano, dessa simplicidade, esses costumes que são nossos. E isso é muito bem visto nas suas produções. Bom, tivemos também Ana Maria Pacheco, um dos grandes referenciais é que vale ressaltar a falta da figura feminina dentro do contexto artístico, não somente dentro da nossa regionalidade, mas dentro do cenário artístico como um todo. E é com muita alegria olhar para trás e ver que nos nossos antepassados nós temos a referência de uma grande artista como a Ana Maria Pacheco. E hoje, atualmente, né, se a gente for olhar em catálogos de visitações turísticas em Goiânia, né, a gente pode pensar, nós talvez não temos grandes nomes de museus internacionais, mas nós temos o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, o Museu de Arte de Goiânia, o MAG, a Galeria Frei Confalone, a Galeria Sebastião dos Reis e diversos outros espaços culturais que estão abertos para a nossa visitação, para o nosso conhecimento. Claro, lembrando que hoje, na atual realidade que nós vivemos, fazer uma visita física nesses espaços é algo extremamente complexo. Mas vale muito a pena fazer uma pesquisa virtual e descobrir quais são as possibilidades de visitação a estes espaços. Outro detalhe também, vale muito a pena olhar para a nossa cidade, olhar para os nossos artistas e valorizar essa produção que nós temos. Esses nomes grandes que foram citados anteriormente são nomes que nos dão bastante orgulho, mas quais são os artistas que ainda estão no anonimato? Já perceberam que muitas pessoas tentam incansavelmente ser inseridas dentro do meio artístico, ganharem notoriedade dentro do mercado de arte. Se você gosta de arte, se você gosta de consumir arte, procure artistas locais. Percebam que aqui atrás existem vários quadrinhos. Alguns foram comprados em lojas, mas alguns desses quadros também foram produzidos por artistas goianos, alguns desconhecidos, outros que já fazem parte do circuito. Vale muito a pena conhecermos a nossa história. Essa fala que eu tive com vocês foi basicamente uma lapidada bem por cima, mas a nossa história é muito rica, é muito cheia de detalhes e é muito cheia de respeito. Precisamos conhecer mais a nossa realidade, conhecer mais as nossas possibilidades. E voltando no início, nós também temos na arte a cultura caipira, nós também temos o sertanejo, nós também temos o piqui. Então, a nossa cultura é multi, ela é diversa, ela é extensa, ela faz parte do nosso ideário, das nossas raízes. Para conhecermos arte, tanto a arte europeia quanto grandes nomes da arte brasileira, vale lembrar que conhecer a nossa arte, a nossa realidade, o nosso quintal faz toda a diferença. Um dos meus grandes sonhos, isso falando enquanto crítica de arte, professora de arte, estudiosa, pesquisadora do meio. Um dos meus grandes sonhos é ver o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, dentro de um circuito cultural, como nós vemos em outras grandes capitais. É impossível? Não, não é impossível. Jamais seria impossível.
justamente pela quantidade de produção que nós temos e a quantidade de talentos que é possível encontrarmos. Por acaso você já teve a curiosidade de alguma vez ir em alguma feira de artesanato? Nós temos diversas espalhadas. Já conseguiu ver alguma lojinha virtual de algum artista local? Existem trabalhos extremamente magníficos, tanto no campo estético, tanto no campo conceitual. Diversas vertentes da arte. A arte não precisa ser limitada. A arte não precisa ser quadros pendurados na parede. Nós temos diversas possibilidades. Você já teve a oportunidade de ir no Mercado Central e ver produções de tribos indígenas? Isso é rico, isso é cultural, é nosso. Convido vocês, então, a essa grande aventura de conhecer e se deliciar com todas essas produções que existem dentro da nossa regionalidade, como eu disse antes, dentro do nosso quintal. E quando falamos em arte, não temos somente artes plásticas, nós também temos música, cinema, dança, teatro. Nós temos uma variedade de produções artísticas que vale muito a pena conhecermos, aprofundarmos, ter prazer em apreciar. A arte, ela é deflagradora, ela é questionadora, ela é estética, ela é prazerosa, ela causa repulsa. Tudo isso é possível. O nosso campo artístico de apreciação, de produção, é enorme, é gigantesco. E que bom que é, porque se não fosse, não seria arte. A arte não tem base à limitação. Não podemos ser limitados. E dentro dessa quebra da limitação, mais uma vez, convido-os a conhecer as nossas produções, o nosso quintal, a nossa regionalidade. Vamos conhecer os nossos artistas goianos. Agradeço imensamente essa oportunidade de ter você até aqui. Espero que tenha gostado e um grande abraço.